Pois bem, seguindo agora com os exercícios envolvendo números mistos e frações impróprias, temos aqui a questão 19, que pede para que você escreva o número misto que representa a parte colorida das figuras. Então, olha, cada quadradinho aqui no item A, ele representa uma unidade, certo? Aqui tem uma unidade, mais uma unidade, mais uma unidade. Só que você não vai ter as 3 unidades em sua totalidade. Esse aqui está inteiro, esse está inteiro, mas esse aqui foi dividido em 4 partes. Ou seja, cada quadradinho desse, ele representa uma parte de um total de 4. E se você for somar esses elementos, quantas partes você vai ter? Você vai ter uma unidade, mais uma parte das 4. Parte inteira, uma unidade mais uma unidade. Você soma. Isso aqui vai dar 2. 2 mais um quarto. Olha, se você tem uma parte inteira somando com uma fração, você vai representar aqui como um número misto. E ao representar como um número misto, você vai simplesmente suprimir o sinal de adição. Então, o teu número ele é 2 e 1 quarto. Ó, fração e o número inteiro. Já no item B, você vai ter 1, 2, 3. E o quadradinho final, ele foi dividido em quantas partes? Passou-se uma diagonal, separou em 2 partes. Dessas 2 partes, apenas uma delas foi pintada. Então, você vai somar 1 mais 1 mais 1. Mas, o que tu tem pintado aqui? Metade do quadradinho, 1 sobre 2. Somando a parte inteira, você vai ter 3 unidades somadas com a metade de um quadradinho. E isso, como número misto, a gente vai sumir com o sinal de adição e vai aproximar a fração do número inteiro. 3 e 1 meio. 3 e 1 meio. Beleza? Questão simples, é só você considerar o que é inteiro e o que é fracionário. A parte inteira não vai somar com a fração, por enquanto. Por que não soma? Porque a gente precisa manter um número misto. E o número misto vai envolver um número natural, um número inteiro, e uma parte fracionária. Certo? Na questão 20, a gente tem... Considere as frações. 2 quintos, 1 oitavo, 5 meios, 2 nonos, 4 nonos, 6 e 6, 6 sextos, 2 meios e 7 sextos. Indique as que representam números menores que 1. Olha, o macete aqui é o seguinte. Quando é que o número vai ser menor do que 1? Quando for uma fração própria. E como é que eu sei que a fração é própria? Quando a relação entre numerador e denominador for da seguinte forma. Você vai ter um número em cima, numerador, um número embaixo, que é o denominador. Comparando esses dois elementos, se o numerador for menor do que o denominador, a fração é própria e o resultado dessa divisão representa um número menor do que 1. Então, olha só. Numerador menor que denominador, então isso aqui representa um número menor que 1. 2 quintos. Numerador menor que o denominador, 1 oitavo também representa. Olha, aqui não. Você tem um numerador bem maior que o denominador, 5 meios. Na quarta fração, numerador menor que o denominador, ou seja, 2 é menor que 9. Então, isso aqui representa uma fração cujo resultado é menor do que 1, 2 sobre 9. 4 nonos também, numerador menor que denominador, 4 menor que 9. 4 nonos está aqui, é uma fração. 6 sextos é um inteiro, são as 6 partes de algo que foi dividido em 6 partes, a totalidade. Mesma coisa acontece aqui na fração 2 sobre 2. Algo foi dividido em 2 partes e aqui você tem as duas partes reunidas. A última fração, 7 sobre 6, você observa que o 7 ele é maior do que o 6. 7 é o numerador maior que o denominador. Isso aqui é uma fração imprópria. Uma fração imprópria não dá um resultado menor do que 1. Então, as frações que indicam que representam números menores que 1 são 2 quintos, 1 oitavo, 2 nonos e 4 nonos. Item B.
Indique as que representam um número 1. Olha, o número 1, ele indica a totalidade, todas as partes daquele elemento que foi dividido. Então, você vai ter as frações 6 sobre 6, que reúne as 6 partes da unidade, e a fração 2 sobre 2. O que isso significa? Que algo foi dividido em 6 partes. Olha aqui, aquele exemplo básico da barrinha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, mais um aqui, 6. Dividi a barrinha em 6 partes. Se eu pego uma parte aqui, eu tenho 1/6. Se eu pego mais uma, eu pego 2/6. Mais uma, 3/6. Mais uma, 4/6. Mais uma, 5/6. Mais uma, você tem os 6/6. E os 6/6 correspondem à totalidade. Então, as frações que representam o número 1 são frações onde o numerador é exatamente igual ao denominador. Perfeito? Item C. Indique as que representam números maiores que 1. Olha, as frações que indicam números maiores que 1 são justamente aquelas frações impróprias. E quando é que a fração é imprópria? Quando o numerador é maior que o denominador. Então, como nós já circulamos lá em cima as frações que representam números menores que 1, que são as frações próprias, as que representam números maiores que 1 são 5 sobre 2 e quem mais? 7 sobre 6. São as duas únicas frações que representam números maiores que 1. Vamos para a questão 21. Complete as frações com o número 3, 11, 27, 28, de modo que todas representem números naturais. Olha, para que você tenha sucesso nessa atividade, o que você precisa saber? Que para que o número represente para que a fração represente um número natural, é necessário que a divisão entre o numerador e o denominador seja um número inteiro. Então, eu tenho como opções 3, 11, 27 e 28. No item A, o meu numerador é 6. Para que essa fração represente o número inteiro, eu tenho que ter aqui embaixo um número que seja divisor de 6. Dos números que eu tenho aqui em cima enumerados, somente o 3 é divisor de 6. Então, aqui, o resultado só pode ser 3. Por quê? Porque 6 dividido por 3 é o que vai me dar 2. Certo? Aqui. No item B, eu não sei o valor do numerador. Mas esse numerador tem que ser um número que seja divisível por 2. E observe o seguinte. Quais são os números que nós temos? 3, que já foi utilizado, talvez ele possa ser utilizado ou não nos itens seguintes. Vamos supor que ele não vai ser mais utilizado. Restou 11, 27 e 28. 11, 27 e 28. Olha para o 11. Qual é a característica do 11? É um número ímpar. E para que o número seja divisível por 2, ele tem que ser par. 27 também é ímpar, então não posso substituir. Restou 28. Logo, se você divide o 28 por 2, esse resultado vai dar 14. Item C. O número que você tem é 55. 2 dígitos exatamente iguais. 5 e 5. Qual é o único número dentre os que sobraram, aqui entre o 11 e o 27, que vai ser possível fazer a divisão do 55? Ou seja, o único divisor de 55 aqui é o 11. Aí você vai dividir 55 por 11, resultado vai dar 5. Por quê? Porque 5 vezes 11 é 55. E agora, qual é aqui no item D, você vai ter que utilizar dois números. Você não sabe o valor do numerador, não sabe o valor do denominador. Mas, dentre os números que a gente tem, a gente vai verificar aqui quem divide quem. O 11, além de ser ímpar, ele é primo. Só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, aqui eu poderia utilizar 11 e 11. Isso aqui seria uma possibilidade. 11 por 11 daria um número natural, daria 1. Mas se eu não utilizar o 11, o que eu vou utilizar? Posso pegar o 27? Se eu pegar o 27, desculpa. Além disso,
qualquer deles, se for possível dividir, você poderia fazer 11 sobre 11, 27 sobre 27, 28 sobre 28 e 3 sobre 3, já que não foi dito nada a respeito, né? Mas se não for possível utilizar números iguais, os únicos números que são divisíveis entre si aqui são o 3 e o 27. Eu teria aqui o 27 e aqui todos teriam como resultado, desculpa aqui, vou colocar igualdade, todos teriam como resultado 1, que é um número natural. Mas eu quero números diferentes, então dentre os diferentes só posso utilizar o 27 e o 3. Quando eu divido 27 por 3, eu encontro 9 como resultado. Então aqui você pode utilizar sempre numerador igual ao denominador, que vai te dar um resultado natural. Mas se não puder utilizar, você vai utilizar números distintos de forma que eles sejam divisíveis entre si. Questão 22. Escreva a quantidade representada pela parte colorida na forma de fração imprópria e de número misto. Olha, a quantidade representada pela parte colorida na forma de fração imprópria e de número misto. Tranquilo, questão fácil. Olha só o que a gente vai observar. Que cada retângulo é a unidade. E essa unidade ela foi dividida em 4 partes. Então aqui eu tenho as partes todas reunidas. Aqui é uma unidade, aqui é uma unidade. E aqui nessa unidade que foi dividida em 4 partes, dessas 4 partes, somente uma das 4 foi pintada. Então, o objetivo é representar na forma de fração imprópria e de número misto. Vamos lá. Primeiro, na forma de fração imprópria. A gente vai somar quantos quartos tem aqui. Ó, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto e 1 quarto. Cada unidade aqui, ela vai representar 4 quartos. Então, tenho 4 mais 4, 8, mais 1 quarto, 9 quartos. Deixa eu bem aqui. 9 quartos é a fração imprópria. Bem, e se eu quiser representar como número misto? Qual é a minha alternativa? É simples, eu tenho quantas partes inteiras? 2 partes inteiras. Quantas fracionárias? 1 quarto. Está aqui o número misto e está aqui a fração imprópria. Questão bem simples. E questão 23. Escolha a quantidade de laranjas na forma fracionária. Escolha não, olha só. Escreva. Escreva a quantidade de laranjas na forma fracionária e mista. Bem, quantas partes a gente tem? Vamos observar como é que ela foi dividida. A gente observa que cada laranja é uma parte inteira. A laranja que foi cortada ao meio. Então aqui eu tenho um meio. Então eu vou considerar que todas as outras foram divididas ao meio e todas as partes estão reunidas. Então aqui eu tenho 2 meios, 2 meios, 2 meios. Somando todas elas, a gente tem quantos? Quantos meios? 2, 4, 6, 7. 7 meios. Isso na forma de número fracionário, né? Fração imprópria. Agora, se eu quiser como número misto, eu vou ver que eu tenho 3 partes inteiras somada com uma parte fracionária. 3 meios. Beleza? Coisa simples. Situe 15 sobre 2 entre dois números naturais consecutivos. Olha, 15 sobre 2. Dois números naturais consecutivos. Vou escrever esse número aqui como número misto. Como é que eu vou escrever ele como número misto? Bem, eu vou pegar aqui o 15. 15 é um número ímpar. E o denominador ele é 2. Então, o denominador é par. Eu precisaria ter um número par no numerador para dividir por 2. Então, eu vou pegar o primeiro número par antes do 15, que é o 14. Então, eu escrevo 15 como 14 mais 1 sobre 2. 14 mais 1 sobre 2 é 14 sobre 2 mais 1 sobre 2. 14 sobre 2 dá quanto? Dá 7, o quê? 7 meios. 7 mais meio, na forma de número misto, 7 meios. Olha, esse é o número.
Como eu preciso escrever entre dois números naturais consecutivos, qual é o número natural que está antes de 7,5? É o próprio 7. Então, eu vou escrever assim, que o 7 vem antes de 7,5 e o número inteiro seguinte é o 8, ou seja, 7 é menor que 7,5 e 7,5 é menor do que 8. Está aqui a localização do número, está entre o 7 e o 8. Então, 24, vamos lá na questão 25. Como transformar uma fração imprópria em um número misto? Veja o exemplo aqui, ó. 13 quintos. Eu vou ver quantas partes de 5 eu vou ter em cada fração. Ó, 13 quintos, aqui eu tenho uma parte 5 quintos, 5 quintos. E das 5 partes aqui eu tenho 3 quintos. E aqui que você observa. Quantos 5 quintos couberam em 13 quintos? Ó, couberam 2. 5 quintos. Ele quer saber a parte de 5 quintos, né? Tá aqui, ó. 5 quintos, 5 quintos. Então, dentro de 13 quintos, eu tenho 5 quintos. E o que sobrou? 3 quintos, que não formou parte inteira. Dizemos que extraímos os inteiros da fração, ou seja, verificamos quantos inteiros cabem na fração imprópria. Assim, o que a gente tem? 13 quintos é igual a 2 e 3 quintos. Olha, para ficar simples, o que a gente faz? Se você for bom de divisibilidade, você perceber qual é o primeiro número que é múltiplo de 5 antes do 13. Olha, é o 10. O primeiro número múltiplo de 5 antes do 13 é o 10. E quanto falta para chegar a partir do 10? Quanto falta para chegar no 13? Faltam 3 unidades. Então, o que eu vou escrever? Eu vou pegar essa fração 13 quintos e vou escrever como sendo 10 mais 3. Tudo isso ainda sob a influência do denominador 5. E aí eu vou dividir, separar essa fração, essa adição. Vou ter 10 quintos somados com 3 quintos. E aqui eu faço essa divisão, já que o 10 é múltiplo de 5, e 5 obviamente divide 10. 10 por 5 dá 2, mais 3 quintos. E isso aqui nada mais é do que o quê? O número misto. 2 e a parte fracionária, 3 quintos. Aqui, 2 e 3 quintos. É o número misto. Certo, certo? Então, você pode descobrir um processo mais rápido e prático do que fizemos? Então, acho que foi isso que eu tentei te demonstrar. Que o numerador, a gente divide ele pelo denominador. O resto da divisão vai ser o seu numerador da parte fracionária. Vou fazer assim, outra maneira de fazer é, você vai armar a divisão, 13 divide por 5, um número que multiplicado por 5 que se aproxime de 13, vai ser quem? Uma vez 5, 5, está longe, 2 vezes 5, 10, se aproximou, subtraiu, 13 menos 10, 3. Olha, 13 menor que 5, isso aqui é o resto da divisão. Então, o resto da divisão vai ser justamente quem? O numerador da parte fracionária. O 2, que é aqui o divisor, dividendo, é o quociente. A relação de divisão é assim: divisor, dividendo, quociente, e o resto. Então, o resto da divisão está bem aqui, o dividendo tá aqui, o divisor está aqui, digo, o quociente está aqui, e a fração mantém o mesmo denominador. Certinho, certinho? Questão 26 pede para você observar aqui o número misto dos 3 meios, sendo igual a 1 e 1 meio, e pede para você fazer o mesmo no seu caderno. Então, olha só, 7 meios, a gente vai transformar em número misto. 7 meios como número misto vai ser o seguinte, aqui ó, 7 meios, 7 meios. O que eu vou fazer? Bem, pensa aí que o 7 é ímpar e o teu denominador ele é um número par.
Então, você tem que fazer o seguinte, tem que procurar um número que divida menor do que 7, que seja o maior número possível de ser divisível por 2, que se aproxime do 7. A dica é, pega o 7 e divide por 2. Aí eu penso, se eu multiplicar por 1, vai dar 2. 2 ainda está longe de 7. Se eu multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4. 4 está se aproximando de 7. Tenta agora com 3. 3 vezes 2, 6. Olha aí. 6 se aproximou bem do 7. Para chegar em 7, falta só 1. Aí você subtrai. Resultado aqui é 1. 1 é o resto da divisão. E aqui você vai ter que o 7 ele é exatamente igual a 2 vezes o 3 somado com 1. Então, essa é a relação aqui na divisão. Divisor, dividendo, quociente e o resto. Então, tá aqui, o divisor não, dividendo, divisor, é o dividendo, desculpa aí, troquei a nomenclatura, é divisor, dividendo, que vai ser dividido, divisor, quociente e aqui o resto. Então, você vai representar a fração 7 sobre 2 sendo igual a 2 vezes o 3 mais 1 dividido por 2. E agora você separa as frações a partir da adição. Quem não estiver somando, você vai separar. Quem não estiver somando, vai formar uma nova fração. Cada elemento que estiver somando, no caso. 2 vezes 3 divide por 2 e soma com 1 sobre 2. 2 divide com 2 dá 1. Aí você tem 3 mais 1 sobre 2. 3 mais 1 sobre 2 é exatamente igual a 3 e 1 meio. Está aí o número misto. 3 e 1 meio. Tá? No item B, a gente tem 5 terços, 3 oitavos. Eu estou levando algo tudo para lá? 5 terços. Acho que dá para fazer aqui. O 5 ele é exatamente igual a 3 vezes 1 mais 2. 3 vezes 1 mais 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui 3 vezes 1 mais 2, divido por 3. Separei 3 vezes 1 sobre 3, mais 2 sobre 3. Divido 3 por 3, sobrou 1, que é a parte inteira, mais 2 terços. E isso corresponde a 1 e 2 terços. Certo? 1 e 2 terços. O próximo, 8 terços. Vamos fazer aqui 8 terços. Como é que você vai fazer com 8 terços? 8 terços. Vou verificar. Quantas vezes o 3 aparece dentro do 8? Pega o 8, divide por 3. Se fizer 2 vezes 3, dá 6. Se fizer 3 vezes 3, dá 9. 9 passa. Então, vamos deixar no 2. 2 vezes 3 dá 6. Subtrai aqui e obtém o resto. 8 menos 6, 2. Logo, o 8, ele vai ser escrito agora como sendo 2 vezes o 3 somado com o resto da divisão, que é 2. 2 vezes 3, 6. 6 mais 2, 8. Tudo isso ainda vai ser dividido por 3. Sendo assim, vou separar aqui, cada elemento da soma vai me gerar uma fração. Então, antes do sinal de adição, eu tenho 2 vezes 3, isso constitui um elemento só, dividido por 3. E vou somar com 2 dividido por 3. Perceba que o denominador vai permanecer para cada um dos elementos que compõem o numerador. Então, o numerador 8 agora se desmembrou e é 2 vezes 3 mais 2. Aqui eu posso dividir o 3 por 3, porque 2 vezes 3 é 6, 6 dividido por 3 dá 2. Resultado aqui é 2, que vai somar com 2 terços. Quando soma com 2 terços, a gente suprime o sinal de adição e deixa 2 e 2 terços sendo o número misto procurado. Letra D,
4 terços. Olha, 4 terços está bem simples de fazer. Por quê? Porque ele está bem próximo do 3. Então, o 4 não precisa nem dividir. Você sabe que o 4, já escrevendo a fração aqui, ó, ele é 3 mais 1. Divido por 3, aí eu vou ter 3 sobre 3 mais 1 terço. 3 sobre 3 vai dar 1. Somado com 1 terço, meu número misto é 1 e 1 terço. 8 sobre 7. Também. Bem simples, assim como o item D. Por que está simples? Porque o 8 é apenas uma unidade acima do 7. Então, vou escrever aqui, ó. Vem aqui, a fração vai ser 7 mais 1 sobre 7. Desmembrando, 7 sobre 7 mais 1 sobre 7. 7 sobre 7 dá uma unidade. Vai somar com 1 sobre 7. E o número misto vai ser 1 e 1 sobre 7. 1 e 1 sétimo. Por fim, a gente tem aqui o 19 sobre 3. 19 sobre 3. Dá para fazer bem aqui, que ele é um pouquinho maior. 19 sobre 3 ou 19 terços. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou dividir o 19 por 3. Por quanto eu multiplico 3 para que eu possa me aproximar de 19? Se eu fizer 3 vezes 3 dá 9, ainda tem 10 unidades para me aproximar. 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, olha aí, 18, 3 vezes 6, 18. Subtrair 19 menos 18, resta uma unidade. Esse é o resto, não é isso? Então, meu 19, ele é 3 vezes o 6, olha aí, 3 vezes o 6, que dá 18, somado com uma unidade, volta a ser 19. Então, esse elemento aqui, esse numerador 19, ele é exatamente igual ao produto de 3 vezes 6 adicionado com uma unidade. E eu mantenho o denominador 3. Agora eu vou desmembrar as frações. 3 vezes 6 sobre 3, somado com 1 sobre 3. 3 dividido com 3, resultado aqui é 6, mais 1 terço. 6 mais 1 terço combina aqui com o número misto 6 e 1 terço. Prontinho. Finalizamos aqui o exercício sobre números mistos. Espero que vocês tenham compreendido. Certo? Não esqueça de dar uma curtida aí, revisar. Se não entendeu, revisa, revisa e revisa até entender. Isso aqui não é difícil. Isso é uma maravilha. Coisa de Deus.